Olá, o meu nome é Paulo Cogos e este vídeo é uma defesa da imediata abolição da autarquia fascista conhecida como Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, uma agência reguladora criada no governo do esquerdista FHC. É também uma resposta ao debate entre o libertário Rafael Lima e o esquerdista que se diz conservador Nando Moura, um vlogueiro que fez um vídeo risível onde ele defende a existência dessa agência. Eis a refutação. Nando Moura alega que os investimentos iniciais e a quantidade de capital de giro necessárias para construir a infraestrutura capaz de prover bons serviços de telefonia para a população seriam tão massivos que inviabilizariam um mercado puramente privado no setor, com a participação 100% privada. Mentira. Isso só evidencia a total ignorância econômica e falta de imaginação corporativa do Nando Moura. Explico. Os agentes econômicos, ainda que pequenos, são capazes de se coordenar através do sistema de preços e contratos que emerge numa ordem espontânea para realizar grandes empreendimentos e atender às necessidades mais urgentes da população, que é a única forma de ficar rico num livre mercado, e os empreendedores têm incentivos para ficar rico, obviamente. Vejamos um exemplo histórico. Somália. Com a queda da ditadura do Barré, em 1991, o país ficou sem um poder central, o que permitiu grande liberdade econômica, principalmente no setor de telecomunicações, que ficou desregulado. Infelizmente, o governo central voltou em 2007, após a Batalha de Ras Cambone. Mas o fato é que a própria CIA admite no seu World Factbook de 2007 que durante esse ínterim de relativa ordem espontânea, o setor de telecomunicações obteve avanços inauditos, mais de 10 empresas concorrendo, as menores tarifas e a melhor qualidade do continente africano. Empresas chegavam a fazer serviços de excelência por preços módicos de $10 por mês. Entre 2000 e 2007, os usuários de internet multiplicaram-se por 500, segundo o Internet World Statistics. Uma das maiores empresas, a Hormuud Telecom, foi formada por 600 shareholders. Esses sim empreendedores que conhecem o seu mercado, que se organizaram para montar um empreendimento grande, e não um vlogueiro como o Nando Moura que fica lá sentado criticando o livre mercado e botando fé numa autarquia controlada por parasitas do PT e do PMDB. Outro exemplo é a Romênia. A Romênia tem uma das internets mais rápidas do leste europeu, e ela foi muito bem citada pelo Rafael Lima, justamente porque ela surgiu espontaneamente, sem regulação, com pequenos empreendedores provendo comunicação via LAN entre os vilarejos. E em cima dessas redes, outros empreendedores foram montando redes cada vez maiores. E assim houve a construção natural de um sistema de internet na Romênia, e não algo imposto top-down, como os socialistas, como Nando Moura, gostam. Outro exemplo, onde a desregulamentação funciona muito bem, é na Coreia do Sul, que tem a internet mais rápida do mundo e uma das mais livres também. Um dos exemplos que eu mais gosto é o da Guatemala. Não só porque as guatemaltecas são muito guapas, beijo pra minha amiga Maureen Barahona, mas também porque representa a vitória dos ideais de liberdade econômica contra o fascismo que nos é imposto pelos vermes do globalismo. Explico. Um certo Alfredo Guzmán, economista, assumiu a diretoria da agência reguladora de telecomunicações deles, que era uma estatal que controlava todo o setor, o equivalente ao que foi a Telebrás no Brasil. E a telefonia na Guatemala estava às traças. Mas esse homem era oriundo da Universidade Francisco Marroquim, um dos poucos lugares no mundo que ensina a escola austríaca de economia na graduação, onde os alunos têm contato com nomes como Mises, Hayek, Rothbard, Hoppe. E assim ele decidiu liberar totalmente o setor para livre concorrência. Houve pressão dos vermes do Banco Mundial e do FMI para que ele fizesse igual o canalha socialista do Fernando Henrique fez no Brasil. Uma pseudo-privatização, onde os setores seriam vendidos para monopólios privados fascistas, controlados por banqueiros e corporativistas, e regulados por uma agência governamental. Não foi o que Guzmán fez. Ele instituiu a livre concorrência verdadeira. Vieram empresas grandes de fora, vieram empresas pequenas nacionais, e assim formou-se um ambiente verdadeiramente livre concorrencial, a despeito das pressões globalistas. Resultado: se em 1995 a Guatemala tinha 11 milhões de habitantes e 289 mil linhas telefônicas, 16 anos depois ela tinha 13,5 milhões de habitantes e 18 milhões de linhas telefônicas, 90% da população com acesso à internet. Instalar uma linha telefônica hoje na Guatemala, apesar do país ser extremamente pobre, porque é regulado em outros setores, a instalação da linha telefônica é mais fácil do que comprar uma banana. E isso funcionaria no Brasil também. Os polilogistas gostam de argumentar, isso não funcionaria no Brasil, com base nas minhocas que eles têm na cabeça, mas esquecem que as leis econômicas são universais.
Alguns economistas mainstream, ou seja, pseudo-economistas, argumentam que o setor de telecomunicações seria um monopólio natural. Isso porque, apesar dos não pagantes poderem ser excluídos, um pagante adicional não prejudicaria o usufruto dos pagantes originais. Ou seja, qualquer empresa grande obteria retornos de escala cada vez maiores à medida que expandisse a quantidade de antenas e de redes de cabos, e assim acabaria abocanhando todo o market share e precisaria ser regulada por um monopólio que é o governo, né? Não faz o menor sentido. Na prática, o que acontece é exatamente o contrário, como nós vimos no exemplo da Romênia. À medida que as empresas instalam antenas e fios, cria-se externalidade positiva que permite que pequenos concorrentes entrem no mercado, representando então uma ameaça de novos entrantes aos concorrentes maiores, a baixos custos, valendo-se da infraestrutura montada previamente. Assim, se existe um número baixo demais de concorrentes num setor, de forma que os preços e qualidade praticados no mercado sejam indesejáveis, isso acarreta automaticamente a atratividade para novos entrantes, cuja pressão concorrencial força os preços para baixo e a qualidade para cima. É simples assim. Há ainda aqueles que argumentam que o setor de telecomunicações seria um bem público, ou seja, um não pagante não poderia ser excluído dos benefícios que uma antena de telecomunicações provê para os seus arredores, de forma que haveria um número ineficiente de antenas, seja lá o que ineficiente significar. Para mim isso é vocabulário de engenheiro social. Não deveria existir. Mas o fato é que se isso fosse verdade, ninguém faria nada, não haveria caridade, não haveria crowdfunding, sempre há alguém que está arcando com custos maiores do que outros. Dentro de uma empresa, dentro de uma associação, sempre existe isso, até mesmo dentro de um casal. Sempre tem um que se sacrifica mais que o outro. Se as pessoas fizessem esse cálculo mesquinho, de forma que elas nunca tivessem o benefício de um bem ou serviço simplesmente porque elas estão pagando um pouquinho a mais que o outro, não haveria civilização. E o economista e pensador anarcocapitalista Antoine de Gezet nos explica isso muito bem. Ele refuta aqueles economistas mainstream que dizem que as pessoas agem exatamente como previsto pela teoria dos jogos, ou seja, que elas têm a estratégia dominante de nunca pagar por um bem mais difuso, então é melhor não ter e não pagar, e é melhor ter e não pagar, do que pagar, seja qual for o resultado. Não é assim que as pessoas agem. De Gezet nos explica que as pessoas empreendem e constroem bens e serviços difusos, mesmo com o problema dos free riders. Isso porque, ao agir, cada pessoa faz um cálculo individual, puramente subjetivo, onde ela pondera entre os custos de arcar com o financiamento de um projeto versus o risco de não obter os benefícios desse projeto. E assim as pessoas acabam investindo em bens difusos, mesmo que existam aqueles que vão obter os benefícios sem pagar. Além disso, os empreendedores estão sempre procurando formas de tornar os seus setores cada vez mais eficientes, de internalizar as externalidades positivas que os seus bens e serviços provêm a uma comunidade de forma a obter mais lucro. Isso pode ser feito mediante contratos, através de linhas de financiamento, através de crowdfunding. Um empreendedor pode, por exemplo, comprar terrenos, instalar antenas, o que valoriza o terreno, depois especular a terra e obter lucro, graças aos investimentos que são atraídos com a presença dessa antena. E é assim, por exemplo, que foi feito o metrô de Hong Kong. O investidor comprava as terras, fazia passar o metrô e ele vendia as terras. É por isso que algumas pessoas são empreendedoras e outras são escritoras de livros didáticos falaciosos para escolinhas reguladas pelo MEC com o objetivo de doutrinar os alunos. O Nando Moura é uma delas. Um dos argumentos furados que o Nando Moura dá é que é preciso haver uma agência reguladora para forçar as empresas a vender aquilo que elas se propuseram a vender no contrato com o cliente. Não, Nando Moura, é o contrário. É preciso que haja cumprimento de contratos em todos os setores da economia. E isso deve ser feito através de um processo de descoberta jurisprudencial espontânea, coisa que uma agência reguladora mata. Afinal, ao invés de cumprir o direito natural que foi estabelecido no contrato, as instituições vão cumprir aquilo que foi determinado pelas próprias agências reguladoras, insulando o setor contra a disciplina mercadológica do setor de justiça. É exatamente isso que aconteceu com o setor de telecomunicações e é por isso que as empresas de telefonia entregam 10% do que foi previsto no contrato. É porque elas são reguladas. Se você for até uma barraquinha de cachorro-quente e o cara te entregar 10% do cachorro-quente que ele se propôs a vender, ou se você for num restaurante comprar um hambúrguer de 200 gramas e vier 20 gramas, você vai poder processar o cara que fez isso. No setor regulado, não. Eles vão cumprir aquilo que foi definido pela regulação. Acabou. Agora, uma coisa que me irritou foi o Nando Moura se autodenominar conservador para defender uma agência reguladora do livre mercado, uma autarquia, controlada por políticos.
Vejamos o que os verdadeiros conservadores diziam. Russell Kirk, por exemplo. Ele se opôs a uma tentativa do governo de regular o setor têxtil. A desculpa do governo é que as roupas não eram suficientemente seguras para os seus clientes. Mas Kirk muito bem apontou que uma regulação tornaria o mercado incapaz e indisposto de procurar soluções cada vez melhores para a segurança dos seus clientes. Vejamos outro. Edmund Burke, grande conservador também. Ele dizia que qualquer tipo de regulação de um setor que exija disciplina das empresas, com a desculpa de melhor atender o cliente, ou seja, qualquer regulação que diminua artificialmente os preços, e eu complemento, que aumente artificialmente os seus custos, vai tirar competidores marginais do mercado, causando desemprego, diminuindo a concorrência e fazendo com que o setor se torne menos eficiente, o que necessariamente prejudica o consumidor. É isso que qualquer legislação que imponha regras às empresas de telefonia, como essas que o Nando Moura defende, que quer proibir a empresa de reduzir a quantidade de serviços oferecidos, de dados disponíveis ou aumentar o preço, isso é controle de preços! Isso é coisa de comunista! E é isso que esse cara defende! Preço justo! Isso é o vocabulário usado pelo Maduro na Venezuela! Essas metas que vocês querem impor às empresas de telefonia é coisa dos planos quinquenais de Stalin. Era isso que ele impunha, por exemplo, para o Comissariat de Comunicações na União Soviética. As empresas realmente oferecem um serviço ridículo, pífio, para os consumidores porque não existe concorrência, e não existe concorrência porque existe a Anatel. A Anatel deve ser destruída, que seja militarmente, ela deve ser abolida, e não fortalecida como você defende, Nando Moura. Nunca se diga conservador. Vou fazer uma analogia. Imagina que exista uma agência reguladora do desempenho dos carros que exija que as montadoras providenciem carros 1.4 para o consumidor ao preço de um carro 1.0. O que vai acontecer? Muitas montadoras vão falir, vão demitir, vai haver desemprego e os consumidores vão ficar prejudicados. Porque os preços vão subir e a qualidade vai cair. Não vejo muita diferença entre o Nando Moura e a CUT, que quer proibir demissões. Outra coisa que pouca gente entende é como realmente funciona a captura regulatória. A escola de Chicago, a escola de Public Choice, falam que a culpa é das empresas. As empresas vão até Washington, vão até Brasília, fazem lobby, conseguem alguns favores do governo e com isso eles dão doações de campanha, votos. Mas a coisa não é bem assim e o economista e pensador político Gary North nos explica como realmente funciona. O arcabouço institucional que permite às empresas fazer esse tipo de lobby é montado pelo aparato governamental. As empresas mordem a isca. E assim elas vão lá e fazem o lobby. O que torna o setor inteiro mal acostumado, como está acontecendo com o setor de telefonia no Brasil. Eles só conseguem operar através de lobby, através de favorecimentos do governo, e o serviço inteiro fica ruim. Aí o público vai reclamar para quem? Para o governo, que criou todo o problema. O governo regula mais ainda essas empresas, acontece uma crise, e aí o governo expande a sua capacidade regulatória até que ele controle o setor por definitivo. E as pessoas demandam isso, elas demandam a própria escravidão, e o Nando Moura é só mais uma marionete nesse sistema. A prova disso é como está redigida a legislação de 1997 que criou a Anatel. No inciso 4º do artigo 2º está escrito: um dos papéis da criação da Anatel é fortalecer o papel regulador do Estado. Eles devem estar rindo da nossa cara porque eles dão a dica claramente e as pessoas não percebem. Fortalecer o papel regulador do Estado. A criação de agências reguladoras é parte de um processo de reestruturação do Estado brasileiro que aconteceu entre 1995 e 2002 no governo do esquerdopata do Fernando Henrique. É parte de um plano para aumentar a capacidade regulatória do Estado sobre a economia a serviço do Banco Mundial e do FMI. E o próprio Bresser Pereira, que participou desse processo, admite. Esse processo de reconfiguração foi caracterizado pela criação de instituições normativas e organizacionais que viabilizem a gestão do Estado sobre a economia. Leia-se, aumento do controle. Como é que alguém pode se dizer capitalista e conservador e defender uma coisa dessas? É porque caiu na desculpa que está na legislação da Anatel. É um dever do Estado prover o serviço. Na Coreia do Norte é um dever do Estado prover tudo. E ninguém tem nada. E até agora ninguém acordou para isso. A Anatel
É uma herança da Telebrás, aquela estatal criada no regime militar, governo Médici, responsável por cenários bizarros como filas enormes nos orelhões e linhas telefônicas sendo colocadas nos testamentos como herança. Tamanho era o valor e a dificuldade de se obter uma linha telefônica, e é isso que a gestão estatal consegue fazer com o setor. A Telebrás foi criada como parte do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, o primeiro PND, num contexto onde o Estado praticava uma política monetária expansionista insana. Mas a inflação efetiva era mascarada, porque desde 1966 havia uma regra que a inflação oficial era aquela estipulada pelo governo, e para diminuir a discrepância entre essa inflação oficial e a inflação efetiva, o governo praticava controle de preços. E uma das maneiras de praticar controle de preços era através de tarifas em setores de bens e serviços de capital, como o setor de telefonia. Por isso que foram criadas autarquias como a Telebrás. E a Anatel é só a continuação disso. E autarquias e toda a política de desenvolvimento e autossuficiência nacionalista em bens e serviços de capital é uma ideia fascista. O historiador Alexander de Grande nos explica que o elemento da autarquia está presente em todos os regimes fascistas e virou política nacional do Mussolini em 1936. E no Brasil, esse desenvolvimentismo do regime militar responsável pela criação da Telebrás e continuada com outras palavras e com os outros artifícios no período democrático, que é bem pior que o período militar, é uma herança do fascista Getúlio Vargas, acompanhada de positivismo, de papelismo, de trabalhismo, tudo que é progressista, nada disso é conservador. Outro erro grave do Nando Moura é dizer que os conservadores defendem regulação e que a desregulação seria uma agenda neoliberal. Mentira! São os neoliberais que defendem regulação. O ordoliberalismo alemão, por exemplo, uma das vertentes neoliberais, foi responsável por criar um enorme aparato regulatório na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Um dos seus intelectuais, Alfred Miller-Armack, criou o termo Social Market Economy, e daí vieram outras baboseiras, como capitalismo consciente, capitalismo sustentável, terceira via, economia mista. Isso é coisa de neoliberal. Milton Friedman, por exemplo, defendia a pior das regulações. Ele é um herdeiro do pensamento neoliberal, que é a regulação monetária da economia através do Banco Central. Não é isso que os conservadores e a old right defendem. Eles concordam com os libertários que a regulação é sempre prejudicial, ineficiente e imoral. Outra coisa absurda que o Nando Moura fala é que capitalismo é um monte de empresa concorrendo. Mentira! Capitalismo é liberdade econômica. E não a regulação do número de concorrentes, o aumento forçado do número de concorrentes, a artificialização da concorrência. Isso é engenharia social. Existe algo chamado economia de escala. Algumas vezes um M&A, um Mergers and Acquisition, é eficiente. A única maneira de saber se isso é eficiente ou não é numa economia totalmente livre e não numa economia regulada. É interessante notar que até mesmo um historiador assumidamente esquerdista e comunista como Gabriel Couco está muito à frente do Nando Moura em termos de lucidez político-econômica. Ele demonstrou que a legislação antitrust americana de 1890, o Sherman Act, não foi feita para atender interesse de consumidor, embora isso seja usado como desculpa hoje, mas sim por pressão de grandes players do mercado ineficientes que temiam a concorrência de players menores e mais eficientes. Uma das maiores expansões do escopo regulatório americano foi durante o governo do Theodore Roosevelt, o Square Deal. Havia controles corporativos, controles de preço, regulação, tudo com a desculpa de atender os interesses do consumidor, proteção ao consumidor. E isso deu início à Progressive Era nos Estados Unidos, que durou até 1921 e que veio acompanhada de tudo que os conservadores mais deploram e com razão. Barbaridades como Banco Central, inflacionismo, imposto de renda, reforma agrária, proibicionismo, eugenia, relativismo moral, expansão da democracia via sufragismo eram outras bandeiras defendidas por aqueles canalhas progressistas que também defendiam regulação. E Nando Moura apoia isso, ele não é um conservador. Se tu fremes diante do mercado, clamando por regulação do Estado, para trás, inditoso esquerdista! Não serás nunca um conservador capitalista! O que o Nando Moura não entende é que existe uma diferença entre monopólios institucionais e setores concentrados em uma economia. Os recursos escassos de uma sociedade, sejam eles materiais, intangíveis ou a própria mão de obra humana, tendem a ser alocados conforme as necessidades mais urgentes dos consumidores. Alocar esses recursos escassos para um setor concentrado pode ou não ser eficiente. Se os players concentrados nesse setor estão praticando bons preços e com alta qualidade,
é ineficiente alocar recursos escassos de outros setores para montar um aparato concorrencial nesse setor. A partir do momento em que esses players deixarem de fazer isso, torna-se eficiente alocar os recursos para tanto. É diferente do monopólio institucional, baseado em legislação, em regulação, estas, por sua vez, baseadas em poder coercitivo, em canhão. Afinal, todo poder político emana do cano de uma arma, já dizia Mao Tse Tung. Isso sim trava a economia e a torna ineficiente, e é isso que Nando Moura defende. O monopólio da agressão, da coerção, da regulação, da legislação, porque ele tem medo de monopólios. Mas é palhaçada mesmo, né? Se Nando Moura não conhece Manowar. Agora, por que existe a Anatel? Quais são os objetivos disso? É principalmente censura. O espectro hertziano, por exemplo, né? As ondas eletromagnéticas, elas são controladas pelo governo. E as empresas privadas operam dentro de uma determinada frequência mediante um regime de concessão. Por quê? Porque assim, se uma rádio falar mal do governo, ela perde a concessão. É censura, é controle de formação, igual existe na Coreia do Norte e em Cuba. Afinal, como dizia Stalin, ideias são mais poderosas que armas. Se nós não deixamos os nossos inimigos terem armas, por que nós os deixaríamos ter ideias? É por isso que existe essa autarquia no setor de telecomunicações. Agora, Nando Moura defende, portanto, os valores do opressor, não os valores do oprimido. Por quê? Porque aconteceu com ele aquilo que Nietzsche chama de introjeção de valores. A melhor forma de fazer um escravo continuar sendo escravo não é impor valores a ele, mas introjetar valores de forma que ele passe a defender a agenda do opressor. É exatamente isso que acontece com os estatistas de todas as vertentes. Ele defende, por exemplo, um político, Eduardo Bolsonaro, e sua vil e descabida tentativa de colocar o direito ao acesso à internet no artigo 5º da Constituição, que trata dos tais direitos fundamentais. Primeiro, que não existe direito a acesso à internet ou qualquer outro tipo de direito positivo, já que isso necessariamente implica na violação de propriedade privada alheia. Afinal, o acesso à internet depende de recursos escassos e semelhante conceito implica em forçar terceiros a te prover esses recursos. Frédéric Bastiat cansou de explicar a diferença entre direitos positivos e negativos. Somente os direitos negativos são consistentes. Aqueles que garantem a sua proteção contra ações de terceiros e não aqueles que forçam a ação de terceiros para te atender. Ainda que Eduardo Bolsonaro, seus irmãos e Jair Bolsonaro sejam o que há de menos pior em termos de cultura política no Brasil, o Eduardo Bolsonaro está cometendo o terrível erro de legitimar psicossocialmente esse monstro leviatânico chamado Constituição, redigida por comunistas, e que contém, entre outros desmandos, a taxação de grandes fortunas, o que causaria o colapso econômico da sociedade. Se existisse direito à internet, isso teria corolários bizarros, como por exemplo a necessidade de taxar toda a população para construir cabos de internet de alta velocidade até a tribo dos Saterés Maués, que são os mais isolados da floresta amazônica. Ou, por exemplo, se Tim Berners-Lee estivesse hoje inventando a World Wide Web, que ele inventou em 1995, e por acaso se cansasse e quisesse se aposentar, o direito ao acesso à internet implicaria em apontar um fuzil na cara dele e obrigá-lo a trabalhar na invenção da World Wide Web. É absurdo. Como disse o economista libertário Murray Rothbard, o direito humano a uma imprensa independente depende do direito humano à propriedade privada dos meios de imprensa. O mesmo vale para telefonia e telecomunicações. Nando Moura não consegue compreender as implicações políticas, morais e filosóficas da ciência econômica. Afinal, como disse Robert Higgs, uma pessoa precisa combinar a sua retidão moral com o entendimento das leis econômicas e dos mecanismos sociais e políticos que determinam como uma sociedade realmente funciona. E Nando Moura não tem isso. Ele não consegue entender que aquilo que ele defende, autarquias regulatórias controladas pela gangue estatal, terão implicações descivilizatórias, imorais e criminosas contra a sociedade, diminuindo a sua prosperidade e corroendo o tecido moral. Agências reguladoras como a Anatel limitam a capacidade de escolha do consumidor, favorecendo oligopólios, sempre com a desculpa de subsidiar a escolha do consumidor, o que retira dele a sua capacidade de seleção moral. As instituições devem favorecer a responsabilidade do consumidor e a livre concorrência, assim está escrito na Bíblia sobre a mulher virtuosa em Provérbios capítulo 31, versículo 16. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agriculturável e o compra com o seu salário para plantar nessas terras a sua própria vinha. Assim, o consumidor deve escolher um provedor de internet ou telefonia em um ambiente livre concorrencial e ser responsável pelos resultados dessa escolha.
A Anatel, portanto, deve ser abolida, ainda que mediante uma ação de comandos que capture os seus diretores, os leve a julgamento e os execute pelos crimes que eles praticaram contra a sociedade. Agências reguladoras do governo representam uma agressão criminosa contra seres humanos inocentes. Economicamente falando, são sempre irracionais, porém atendem às agendas de concentração de poder de forma eficiente. É uma eficiência maligna. E o fato de nós sermos contra regulações estatais não impede que haja regulações privadas, espontâneas, voluntárias, que surjam no mercado. São as regulações privadas. É isso. Maria Miller, que foi a grande incentivadora desse vídeo, um beijo para você. E aos telespectadores, um abraço.